Boa noite, Alan. Obrigada, desde já. Seja bem, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bom e você? Bom te ver. Bom demais, né? Então, eu quero que você se apresente, porque senão eu vou ficar aqui falando, mas eu acho que você, para mim, né, além de ser uma referência como professor, como pessoa, e agora está aí, né, trilhando esse caminho da biologia, da nova medicina germânica, somos colegas de fisioterapia e osteopatia, mas aí tem aí a minha grande admiração e o aprendizado, né? Eu agradeço a você por todo o aprendizado no decorrer desses anos e continuo aprendendo. Que bom. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. E aí, todos bem aí? O Aço tá bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo Ah, bem. que bom. Bom, nós nos conhecemos através do mundo da osteopatia, né? Acho que foi esse o primeiro contato, né? Então, basicamente, a minha vida profissional está diretamente ligado à questão da osteopatia, né? Acho que esse foi a primeira grande mudança na minha vida, principalmente, né, no objetivo de olhar o indivíduo como um todo, né? Fugir um pouco dessa questão da doença, né, e tentar olhar as coisas de uma forma um pouco mais ampla. E no meio dessa caminhada eu conheci, né, os conceitos da nova medicina germânica, e aí, sem dúvida nenhuma, foi uma grande paixão, né? Porque me explicou muita coisa, né? Muitas respostas que eu buscava para tentar compreender realmente a doença ou doenças que o mundo físico, né, não conseguiam me explicar, né, principalmente que a gente vai falar muito nesse nosso encontro, por exemplo, né, cabe muito no conceito do câncer de mama, né, enfim, então eu não conseguia enxergar essas coisas acontecendo do ponto de vista físico, né, assim como muitos outros sintomas. E aí a nova medicina germânica me trouxe essa compreensão e a partir disso abre-se, né, um novo horizonte, um novo universo para poder explorar, né, e aí novas ferramentas, enfim, e a partir disso me estruturou, né, me deu uma estrutura profissional, né, a forma com que eu trabalho, integrando aí a parte física e o que eu chamo de não físico, né, todos esses aspectos que de alguma forma acabam interferindo no nosso organismo, gerando aí o que as pessoas chamam de doença, né? Então, basicamente, é isso que eu faço e venho tentando difundir através dos cursos, palestras, lives, enfim, tudo que a gente tenta fazer para levar o conhecimento para as pessoas, né? Que eu acho que esse é um ponto importante, talvez seja essa nossa missão, né? De tentar realmente levar uma nova perspectiva quando a gente fala de saúde e de doença, né? Eu acho que o mundo está muito tá tudo muito pesado, né? Principalmente nesse momento que a gente vem vivendo aí e esse olhar, esse modelo que enxerga apenas a doença, a gente vê que esse modelo está precisando de socorro, né? Esse modelo ficou bem claro nesse momento de pandemia a sua fraqueza, né? Talvez o olhar de um, a gente precisa olhar muito mais coisas, né? Não que esse não seja importante, mas a gente tem que olhar um pouco mais além, né? E é isso. Muito bom, o que eu acho muito interessante nela, que eu acho que culmina, assim, até poderia dizer como a palavra, né, hoje em dia, o propósito. Mas, assim, teve pessoas que eu enviei, né, falando da live, e falaram assim, mas eu não trabalho com isso, mas... Não, o grande intuito é o conhecimento, que eu falo Ah, que o que tira de nós, né, o medo, a insegurança, o medo do desconhecido, é o conhecimento. E, claro, e as experiências da nossa vida. Então, esse é o intuito, né? E eu quero já falar para você que está entrando, quem vai assistir aqui, que os próprios cursos que o professor Alan propõe, né, não são só para pessoas da área de saúde. Eu acho que é sim, isso que é muito legal, a sua abordagem, de dizer assim, eu preciso conhecer para conhecer o ser humano como um todo. E é esse conhecimento que vai dando para a gente uma segurança para quando vem, né, um diagnóstico, quando vem algo nesse sentido de uma medicina tradicional, a gente tenha argumentos para poder passar com leveza, encarar e ter uma nova abordagem também, né? é fato. Porque, né, o nosso modelo de saúde, né, o que as pessoas mais conhecem e procuram, é aquela ideia de que eu sou o seu doutor, eu falo e você segue, né? Então, isso funciona muito bem enquanto todos os recursos podem te ajudar, né?
Mas, infelizmente, ou felizmente, né, a gente acredita que o paciente, como ele participou da origem de todo o processo, né, nada veio do além, também se você quiser reverter algo, você precisa participar. Né? Então, grande parte de todo o mecanismo do que poderia ser a cura depende diretamente da atitude do paciente ou do cliente, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não trabalho com isso igual você citou, ou eu não atendo, ou eu sou paciente, não me interessa, né? Porque eu não atuo na área da saúde, né? Mas não, é o contrário disso, né? O conhecimento é o que pode modificar. Eu falo isso para os meus pacientes e vejo nitidamente, anos trabalhando com isso, que pessoas que de alguma forma adquiriram conhecimento antes de manifestar uma determinada doença, muda completamente o resultado, né? Então eu falo assim, não adianta você sair correndo buscar a salvação no momento em que você já se encontra muito próximo da morte, né? Então talvez você tenha que ir plantando isso daí, talvez você tenha que ir buscando esse conhecimento, tomara que você nunca precise. Mas eu digo assim, nós não estamos falando só de câncer, né? Conhecimento você não tem como, a todo momento você vai aplicar algum tipo de conhecimento na sua vida. Então isso talvez seja, até hoje eu atendi um paciente, eu falei isso daí para ele, eu falei assim, a grande diferença entre as pessoas não é ter ou não ter problemas. A diferença é a forma com que você se posiciona, é a forma com que você olha, é a forma com que você dá sentido para as coisas. E o conhecimento é o que pode fazer você ressignificar, independentemente do tipo de conhecimento, né? Então, assim, a gente tenta levar isso para as pessoas, justamente para que você, né, que eles consigam realmente aplicar no dia a dia, né? Então, isso não é único e exclusivo do profissional da área da saúde, né? Não é uma exclusividade nossa o conhecimento, né? Conhecimento é para todo mundo. Então, vamos deixar esse povo mais. Então, vamos lá, nosso tema aí, né? Então, eu acho que o início de tudo é realmente isso. Nós vamos falar da mama em si, né? Já que tem-se aí abordado de uma outra forma a mama, então acho que é importante a gente entender para isso. Eu deixo com você, né? Fica à vontade. Se alguém for aí colocando algumas perguntas, à medida do possível, eu pergunto aqui para o Alain, mas se não, depois a gente tenta responder à medida do possível. Então é isso, né? O propósito da mama, por que que ela existe, né? Como que ela está aí ligadinha com a gente, como que ela se manifesta, né? As diferentes manifestações aí. Fique à vontade. É muito interessante, né? A gente está vivendo aí esse momento que é o Outubro Rosa, né? As campanhas e eu acho até engraçado isso daí, porque a gente criou uma cultura tão comercial que as pessoas passam a acreditar que fazer exame é igual a prevenção, né? Então, isso muitas vezes entra até no slogan da campanha, né? Procure para fazer prevenção, né? E a pergunta é como fazer prevenção? Se você vai no médico, por exemplo, faz um exame, se der negativo, ele fala, ótimo, deu negativo. Se der positivo, olha, nós temos que fazer isso, isso, isso. Então, muitas mulheres vão lá, 10 anos no médico, faz exame, e 10 anos depois encontra um câncer na mama, por exemplo. Então, o que foi feito de prevenção durante 10 anos? O que foi feito de orientação, né? Então, se eu não consigo saber qual é a origem, ou eu atribuo a origem a fatores que eu falo que já estão, não sei nem qual que é a palavra, mas todo mundo ou fumar, ou beber, ou é genético, enfim, né? Então as coisas já, câncer vem disso daí, né? Então, se você não fuma, se você não bebe, não é? De qualidade Se não, de vida. né? E não tem fator genético, ninguém sabe por que você tem um câncer, né? E uma pequena parte das pessoas, a minoria, tem algum fator genético ou algum fator hereditário quando nós falamos da relação saúde e doença, né? E mesmo que meus pais, meus avós tiveram, isso não modifica em absolutamente nada a possibilidade de eu ter ou não. Porém, é o que a gente sempre cita, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, grande parte da doença é fruto do meio ambiente. Então, hoje já está muito claro isso daí, né? Então, a obesidade,
Às vezes chega um paciente e fala assim, eu tenho artrose, eu tenho dor porque minha mãe tem, minha avó tem, mas, gente, qual a hereditariedade de uma artrose? Né? Então, as pessoas começaram a se apoiar muito nisso daí para tentar explicar aquilo que não conseguem explicar. O porquê. Então, automaticamente, uma das formas que nós falamos, né, de você realmente, se existe uma possibilidade de você prevenir algo, é você modificar o seu ambiente. E esse ambiente, eu falo de várias coisas que constituem o seu ambiente. É a posição que você assume no dia a dia, é a posição familiar, é a posição no trabalho, é a sua alimentação, enfim, tudo isso é o seu ambiente, são os fatores externos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está constantemente reagindo a isso. Né? Se a gente for observar, eu falo assim para as pessoas, para os meus pacientes, a gente vê no dia a dia. Imagine assim, a glândula salivar, você produzindo saliva. Se você não olhar nenhum alimento, se você não sentir o cheiro, se não tiver uma sensação de fome, a sua boca vai sempre ficar úmida constantemente. Só que quando você olha um alimento e você desperta um desejo, você começa a hipersalivar. Então veja que interessante, né? O processo de alterar o funcionamento depende de um estímulo externo. Então, se nós não tivermos estímulos externos, nosso corpo fica em uma inércia, que é o que a gente chama na nova medicina germânica de fisiologia normal. Então, por exemplo, meu olho está sempre úmido, está sempre lubrificado. Só que dependendo da situação, eu posso hiperlubrificar ele. Seja para chorar, seja porque bateu um cisco no olho, não é uma resposta. Então, o nosso corpo, ele está constantemente modificando o seu funcionamento para poder se readequar aos estímulos externos. Então, por isso, o meio ambiente, ele é extremamente importante. Porém, o nosso corpo, existe uma regra, né? A regra é a seguinte: sempre, inicialmente, ele vai modificar o seu funcionamento. Então, uma glândula ela pode ficar hiperfuncional ou hipofuncional. O músculo pode ficar hiperfuncional ou hipofuncional, né? Então, toda a estrutura ela vai tentar alterar a função. Porém, se por algum motivo eu permaneço com esse estímulo, o próximo passo é ele modificar a estrutura. Isso é uma regra física. O que é modificar uma estrutura? Ou um órgão, ou um sistema. Ele pode sofrer um processo de ulceração, que nós podemos chamar de necrose. Por exemplo, no osso pode ser uma perda de massa óssea, no estômago pode ser uma úlcera gástrica, enfim, né? Houve uma mudança da estrutura. Ou eu posso ter um crescimento, que seria um processo de hipertrofia ou um processo de multiplicação celular. Então, veja, nas duas situações eu tive uma mudança da estrutura, né? Para cada um desses processos, a visão tradicional vai trazer um tipo de doença. Se eu tenho algo, um nome, hiperfuncional, por exemplo, uma tireoide hiperfuncional, ele vai chamar de hipertireoidismo. Uma tireoide hipofuncional vai chamar de hipotireoidismo. Se a tireoide crescer, ele pode chamar, por exemplo, de um câncer, um adenocarcinoma, um carcinoma, enfim, né? Para cada uma das possibilidades, quando modifica a estrutura ou a função, vem um diagnóstico. Então, para a gente poder, né, essa introdução, é para a gente sempre primeiro pensar no quê? Qual é a função daquela estrutura? Então, para que ela foi feita? Né? Qual a relação dela? Para que ela foi criada? Porque assim a gente vai entender o primeiro mecanismo que pode fazer com que aquela estrutura se torne hiperfuncional ou hipofuncional. Né? E a mama, no sentido, né, mais primitivo dela, a função é a produção do leite. Né? Então, seria essa a principal função, além dela também servir como um tecido de proteção, porque ela protege o tórax, né? Ela funciona como um mecanismo protetor. Então, são as duas principais funções mais primitivas dela. Então, a nutrição e a proteção. Então, sempre que existe uma ameaça externa, em que, de alguma forma, ela precisa se tornar hiperfuncional, seria por dois motivos. Ou porque eu preciso aumentar uma sensação de proteção, ou eu preciso aumentar uma sensação de nutrição. Né? Então, se eu preciso nutrir, isso é muito importante,
o que a mama ela nutre? Né? Ela nutre inicialmente o filhote. Então imagine o seguinte, se um filhote de, né, um bezerrinho estiver em uma situação de perigo, ok? A glândula mamária da vaca aumenta a produção de leite para poder nutrir. Tanto é que muitos produtores de leite acabam afastando o filhote da mãe. Por quê? Porque isso faz com que ela dê mais leite. Veja que interessante isso daí. Então, é um sentir de uma ruptura, uma sensação de perigo, tiraram o meu filhote. Então, se eu permito com que ele vá lá e fique amamentando, ela passa a produzir leite o suficiente para nutrir apenas aquele filhote. Quando eu coloco ela em uma situação de hiperestresse, a fábrica começa a produzir mais. Então, isso é uma resposta que qualquer mamífero tem. Então, nós não podemos diferenciar a mulher dos outros animais. A resposta é exatamente igual. Então, se por exemplo, eu tenho um filho, esse filho tem alguma doença, por exemplo, naquele momento impacta a minha glândula mamária. Mesmo que eu não esteja produzindo leite, porque, né, a resposta, ela não daquilo que impacta a região da mama. Então, isso é importante que a gente entenda isso daí, né? Então, todas as vezes que há alguma sensação de perigo, brigas, né? A gente fala disputas, isso é uma das coisas que mais vai impactar a glândula mamária. Porque diante de uma briga, você precisa se proteger. E essa sensação de proteção está diretamente ligado à glândula mamária. E também você tem a sensação do golpe, um ataque, um trauma. Isso pode ser o suficiente para desencadear essa resposta. Eu já atendi pacientes que a única coisa que a gente encontrou foi um trauma direto. E que nenhum médico associou isso. Não tem nada a ver o trauma. Mas ela falou, não, mas surgiu depois que eu bati. Eu tenho certeza que eu bati a mama e surgiu depois disso. E eles não fazem nenhuma correlação. Porém, grande parte da mama serve como um tecido de proteção. E quando eu preciso me proteger, todo o tecido cresce. Porque eu preciso aumentar o escudo. Para a gente poder fazer uma comparação, esse tecido é o mesmo que dá origem a ADM na pele. Se você usar um sapato apertado, forma um calo. No primeiro momento forma uma bolha. Se persistir, forma um calo. Por que isso aconteceu? Porque o tecido cresce para proteger o seu pé daquele atrito. Veja que interessante. Então, a gente vê isso acontecer. A gente que trabalha com palmilha, pisada, você vê que onde o paciente toca mais, normalmente é uma área mais densa, é uma área que... não é? Então, por quê? Porque é um tecido de proteção. Então, o meu corpo está tentando me proteger. Uma coisa muito interessante é a diferença do que significa a mama direita e a mama esquerda. Eu acho que isso é legal a gente, né, falar para as pessoas que uma das coisas importantes que surgem a partir do momento que a mama é constituída é a diferenciação entre pessoas destras e pessoas canhotas, né? Então, nós temos os destros e os canhotos na natureza, né? E isso não depende da mão que a pessoa escreve. O teste que a gente usa é o teste da palma, né? O teste do aplauso, né? Em que a mão dominante é a mão que determina a lateralidade. Se eu tenho a mão dominante direita, eu sou um destro. Se eu tenho a mão dominante esquerda, eu sou um canhoto. Por que isso é importante? Porque para os... Só para falar. Oi? Cortou o áudio seu para mim, repete. Só para falar que a dominante é a que está por cima. Porque às vezes fala, o que é dominante aí? A mão ativa, né? Isso. Então você tem essa característica do destro e do canhoto, né? Então, para os destros, a mama direita representa a nossa relação com os nossos parceiros. O nosso primeiro parceiro é o pai, né? A primeira relação que nós temos de parceria é com a figura paterna. E a mama esquerda representa a nossa relação com a mãe, né? E depois, ao longo da vida, outras pessoas vão reforçando isso daí. No caso dos parceiros, nós temos os parceiros de relacionamento, irmãos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, né? E o que reforça a nossa função nutridora como mãe é a nutrição em relação aos filhos, né?
Então, aqui colocarei as mulheres que nunca tiveram filhos, mas elas têm mãe e têm pai, né? Então, automaticamente, você tem que nutrir esses dois também e tem que se proteger desses dois, né? Então, se você vê disputas, brigas, um ambiente agressivo demais, a mama sempre vai estar reagindo nesse sentido, né? E para o canhoto é o inverso. A mama direita é a conexão mãe e filho, e a mama esquerda é a conexão com o parceiro. Então, isso é importante a gente determinar inicialmente. Por quê? Porque se eu tenho uma mulher que me procura por qualquer problema na mama direita, eu preciso saber se ela é uma destra ou se ela é uma canhota. Porque isso já me dá, né, um norte, já me dá um sentido do porquê, né, isso pode estar acontecendo. Então, o primeiro sentir da mama estaria totalmente ligado a isso, ao aspecto mesmo de ter que nutrir. Você vê que, você já deve ter visto isso, é algo comum, que é um transtorno de comportamento da mama, que muitas pessoas assumem comportamento de ter que nutrir. Já viu que parece, eu brinco assim, parece que todo mundo tem que estar mamando na teta, né? Então, isso é uma característica, um transtorno de comportamento. É você, muitas vezes, querendo uma das características da mama são pessoas que assumem comportamento de estar sempre querendo salvar o outro. A mama tem muito isso, a sensação do salvamento. Então, né, tanto é que a gente diz que uma das constelações nós chamamos de transtorno de Madre Teresa de Calcutá. Não é fazendo só uma correlação no sentido sempre do salvar o outro. Isso é o típico transtorno de comportamento das pessoas que impactam a mama com muita frequência, né? E isso a gente fala que é um transtorno de comportamento, porque sempre existe uma retroalimentação disso daí. Apesar de parecer que são pessoas extremamente bondosas, porque fazem tudo para o outro, o ato de fazer tudo para o outro impede com que o outro evolua. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem equilibrada, né? Porque se sempre eu fico tentando salvar alguém, eu impeço que ele busque a própria salvação, né? Então, isso é um prejuízo evolutivo para a natureza. Então, é uma característica de um comportamento que muitas vezes a gente tem que trabalhar para a pessoa poder se libertar, por exemplo, de um câncer que acomete a glândula mamária. Porque todas as vezes que essa mama precisa se tornar hiperfuncional, ela vai gerar multiplicação celular, né? É uma característica dessa estrutura. E esse crescimento vai ser chamado de câncer pela visão tradicional, né? Pela visão clássica aí, porque a estrutura está se dividindo, se multiplicando, e como eles não encontram sentido para nada, automaticamente não faz sentido, então simplesmente é um câncer. Mas se você tocar, né, a teta de uma vaca, você vai perceber que ela é cheia de nódulos, ela é rígida. Então, automaticamente, a grande vantagem da vaca são duas, né? Primeiro, ela não faz mamografia, e segundo, ela não tem crença limitante, né? Então, se eu não tenho, né, crença limitante e não faço mamografia, eu diminuo muito a possibilidade de morrer, né? Então, isso facilita um pouco que ela mantenha a sua vida, né? Então, esse seria... Pode... Conhecimento, só te falar, é justamente isso, porque principalmente, eu falo, para aquela coisa, né? Essa última semana, pacientes com outras queixas, mas que já tiveram histórico de cirurgia e de câncer de mama. Então, é nesse sentido da gente falar assim, então eu conheço e diminuir esse impacto de dizer assim, eu vou ter de novo, né? Que é o que mais, eu vou ter metástase, eu vou, quer dizer, aquela coisa de estar condenado. Ah, já tive um câncer de mama, então a cada 6 meses agora eu vou repetir os exames. Então, é esse sentido que o conhecimento vem e é isso que você falou, do comportamento. Porque aí, então, o que é o entorno, qual é o ambiente que eu estou, qual é a percepção que eu tenho para, no caso, né, do adeno, dela estar multiplicando nesse sentido da glândula em si. Então, né, o conhecimento vem e a gente fala isso, não é que você não vai tratar, mas a gente amenizar esse conteúdo todo que ela vai vivenciar, né? Não, ó, hoje eu atendi um paciente, né, e eu venho acompanhando ele, estava com tumor cerebral, e não estava evoluindo na visão tradicional. E aí os médicos não sabiam mais, ele me procurou e regrediu o tumor, tá? Hoje ele está bem.
E a gente conversava sobre isso hoje. Por quê? Porque ele vai retomar a vida dele. E ele pegou e falou lá, uma das preocupações que eu tinha no começo era do retorno, né? Da doença ou de qualquer outra coisa. Eu falei, mas por que que grande parte das pessoas acaba retornando? Porque a pessoa se preocupou em cuidar da doença. Ela não mudou nada. Então, curou. Curou o quê? Não, sumiu o câncer, tá bom. Mas você mudou o comportamento? Você mudou a origem? Não. Eu cuidei do câncer. Ele volta. Volta em outro lugar. Volta na outra mama. Volta numa outra área da mama. Porque quantas glândulas mamárias você tem? Quantos ductos mamários você tem? Você foi lá e fez uma quadrantectomia. Sobrou todo o resto, que tem o mesmo sentir. Você continua com os mesmos comportamentos, com o mesmo sofrimento, o mesmo relacionamento ruim. Não mudou em absolutamente nada a sua posição, né? E é por isso que fica essa vida maçante. Exame de rotina, acompanhamento por pelo menos 5 anos. Qual a probabilidade de voltar? Ela é muito grande. Por quê? Porque em nenhum momento a preocupação foi com você. A preocupação foi com a doença. Então, é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. Eu falo isso daí. Se você plantar chuchu todo dia, no final você vai colher chuchu. Não é porque teve uma geada que parte do chuchu morreu, que não vai ter chuchu de novo se você continuar plantando. Você vai pôr chuchu, ele vai. E assim é a vida. Né? Então, se nós não mudarmos, se nós não assumirmos o controle, se nós não mudarmos a dinâmica do processo, a doença não vai embora. Então, você não está curado. Né? Você simplesmente está sem a doença. Não significa que estar sem a doença é estar curado. Né? A cura ela aconteceria se você, de alguma forma, tivesse encontrado a mudança e o seu organismo tivesse reparado o processo. Aí você poderia dizer, olha, interessante, eu consegui me curar. Agora eu vou lá, faço uma extração cirúrgica, faço uma quimioterapia, faço radioterapia, ok, eu acabei com aquele processo, silenciei aquele processo. Agora, estou curado? Não sei. Nós vamos ter que acompanhar para ver se houve mudança ou não, né? Então, isso é extremamente importante, né? Por isso o conhecimento. Para que em algum momento você fale, ó, eu vou assumir o controle, eu vou mudar, eu preciso olhar para esse processo. Porque, principalmente quando a gente fala de câncer, o que as pessoas querem fazer? Elas querem vencer, como se aquilo fosse um problema. Eu quero tirar isso da minha vida. Nem que eu acabe com a vida, mas eu preciso tirar, né? Então, em qual momento você vai assumir o sentido, compreender esse mecanismo? Eu falo assim, toda doença, ou toda chamada doença, tem um sentido. Eu não gosto nem de usar a palavra doença. Eu gosto de usar a palavra resposta. É o nosso corpo respondendo a algo. Então, se o meu corpo está respondendo, eu preciso mudar o estímulo para que ele possa responder de uma outra forma, né? Seria essa a ideia, né? E não tentar acabar com o problema em si, né? Então, isso é importante, né? Então, isso seria a glândula mamária, os aspectos principais aí, que é o sentir mais biológico, porque é o que estaria totalmente ligado à função vital dela, de realmente produzir leite para poder nutrir a relação mãe e filho ou parceiro, e o aspecto protetor, né? Seria o sentir. Depois nós temos os outros tecidos, os ductos mamários, que acometem aí grande parte das mulheres, é o tipo mais comum, né, do aparecimento de sintomas na mama, né? As inflamações, muitas vezes mastites, o próprio carcinoma ductal, né, que é o tipo de câncer mais comum, né? E ele está totalmente ligado à palavra relacionamento, né? Por isso é o mais comum, porque nós somos seres que mantemos relacionamentos por uma fase longa da vida, né? Nós vivemos relacionamentos longos e somos talvez os únicos seres que mantemos relacionamentos ruins. Olha que loucura, né? Parece quase que um masoquismo, né? Mas, infelizmente, é assim, né? E se mantém normalmente relacionamentos ruins por crenças limitantes, né? Normalmente é isso, uma crença ou religiosa, ou familiar, ou uma sociedade, ou mantém um relacionamento ruim por causa dos filhos, por causa de uma imagem, não sei qual é o motivo pelo qual, né? Ou até é ruim porque eu não olho para mim e olho só para o meu parceiro, que é uma coisa muito comum, né? Nós somos treinados a olhar para o outro e achar que o problema é sempre o outro, né? O que a gente chama de
mecanismo de transferência, né? E por isso não nos curamos também, porque o problema somos nós. Enquanto nós não olharmos para dentro, nós não vamos conseguir entender nunca. E quando nós falamos de relacionamento, é por quê? Porque o ducto, né, o conducto mamário, ele está ligado às nossas relações de contato. Ele é uma derivação da epiderme, da pele, e ela tem uma relação direta com o contato. Então, o contato, ele é sentido de duas formas, né? Ou quando o contato é sentido como algo ruim, e eu tenho a necessidade de romper ele, ou quando eu busco pelo contato e não tenho. Então, são duas coisas interessantes, né? E por isso que está totalmente ligado ao relacionamento. Se eu vivo um relacionamento ruim e por algum motivo eu não tenho coragem ou não tenho a possibilidade de romper, a mama vai responder, né? Ou se eu fico implorando por contato e não obtenho essa sensação, por isso esse momento de pandemia é super desfavorável para tudo que envolve pele, porque a pele ela depende do contato para poder sentir realmente, se curar, né? E infelizmente o contato virtual não supre isso daí, né? Apesar de nós estarmos aqui, é só o abraço, é só o toque, enfim, que pode realmente suprir isso, né? Então, o conducto mamário seria totalmente ligado a esse processo, né? E uma das características dele, durante uma sensação de hiperestresse, ou seja, no pior momento da sua vida, ele não gera manifestação sintomática. Isso é um outro equívoco, né? Muitas vezes as pessoas acham que a doença sempre surge em um momento ruim, né? E a gente precisa desmistificar um pouco isso daí também. Você sente dor muscular não no momento que você está na academia. Você sente dor muscular 2 dias depois, né? Então, a dor muscular é a recompensa da atividade física. É a recompensa, é como o músculo estaria trabalhando para poder te deixar mais forte. Então, isso é muito interessante, né? Então, também existem sintomas que surgem no momento em que você decide algo. Por quê? Porque eu recebo muitas mulheres no consultório que aparece o câncer no ducto mamário quando ela encontra o príncipe encantado, quando ela consegue se separar ou romper um relacionamento ruim, ou quando o filho, que talvez gerasse uma certa carga para ela, sai de casa porque casa, foi embora, foi estudar, enfim. E o câncer surge naquele momento. E ela não consegue entender. Porque ela fala assim, mas Alain, parece que não é justo. Eu vivi 20 anos de um relacionamento ruim, me separei, agora que eu encontrei, que eu estou feliz, aparece esse câncer na minha mama, né? Então, na verdade, é a nossa falta de compreensão do que é a doença que está condenando essa mulher. Porque o conducto mamário, ele só prolifera, ele só multiplica células em um momento em que ele entra em uma fase de reparação. Então, o que isso significa? Que é justamente no momento do relaxamento, no momento em que você consegue encontrar o que te traz a sensação de contato, ou no momento em que você consegue romper com aquilo que te incomodava. Então, esse assunto ele é legal para a gente poder deixar claro para as pessoas, né? A pessoa fala assim, então quer dizer que relaxar é perigoso? Relaxar é perigoso. Mas o mais perigoso é você demorar para resolver os seus problemas. Porque o relaxamento, ele é proporcional à carga que você pegou. Então, imagine, vamos voltar lá para a atividade física. Se eu estou lá sedentário e eu volto a fazer uma atividade física e eu aguento erguer 10 quilos e eu coloco 5, provavelmente no outro dia ou 2 dias depois, eu vou me sentir bem melhor do que se eu colocar 15 quilos. Porque se eu colocar 15 quilos, 2 dias depois vai ficar muito dolorido, porque eu coloquei uma carga maior do que eu aguentava e automaticamente agora o meu organismo precisa reparar na mesma proporção. Então, o que isso é importante? Nós precisamos ter momentos bons, mas nós precisamos cuidar dos momentos ruins. Porque o momento bom, ele já é a fase da colheita. E aí, o que eu vou colher é proporcional ao que eu plantei. Seja positivo
ou seja negativo. Então, as pessoas, muitas vezes, elas já querem olhar para esse momento da colheita, e aí talvez não tenha mais jeito. Então, é por isso que esse olhar, o autoconhecimento, a reflexão, a possibilidade de ressignificar as coisas, ela pode mudar completamente o seu destino. Ela pode mudar completamente essa relação entre saúde e doença. Então, isso é fundamental, né? É muito importante que as pessoas olhem para isso, né? Só que ninguém foi treinado. Não sei como é que é aí, né, com os seus pacientes, enfim, mas é o que eu vejo no meu dia a dia, né? E há tanto tempo falando sobre esses assuntos, a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade de olhar para si, né? Falar sobre si. É muito mais fácil falar da vida do outro, né? Eu falo assim, que é aceitar a condição que está, né? Então, assim, você está aceitando a condição que você está, então por que você quer a cura? Como que você vai conseguir a cura? Se você não está disposto a mudar de situação, de relacionamentos, de ambiente. Então, isso não é só para o câncer, é para todas as queixas, Tudo. né? O que você vivencia hoje? Ah, mas eu vivencio há 10 anos. Né? Então, olha a intensidade que vem carregando isso. E aí, isso que você falou aí do Duque. Então, é a hora que fala, não, eu vou romper. Eu decidi. Então, eu tenho que proporcionar o tempo que você carregou, a intensidade que você estava com tudo aquilo é proporcional. E aí, ele vem e vem de forma que, como o pessoal fala, assustadora. Né? Mas entender esse processo. Não, tá? Entrou em solução, resolveu e ele tem um período para ele poder passar por tudo isso, né? É isso mesmo, é exatamente isso. E você citou bem, existem dois fatores que são fundamentais, que é intensidade e tempo. Né? Esses dois fatores são os fatores que irão determinar o grau do sintoma ou da gravidade de um processo. Por isso que nós precisamos sempre buscar possibilidades de modular, de aliviar, seja através de estímulos físicos, psíquicos, energéticos, não importa. Só que você colocou algo muito importante. Não existe cura sem mudança. Só que o nosso modelo tradicional, ele nos fez ficar vítima de um processo. Por quê? Porque eu tenho a pílula mágica. Você pode continuar exatamente do jeito que você está. Só que eu vou te dar um negocinho aqui que vai modular a sua pressão, vai modular a sua glicemia, vai recuperar a função da sua tireoide, vai tirar você desse estado deprimido, vai diminuir a sua ansiedade. Fica tranquilo, você não precisa mudar nada que você vai se sentir bem, né? Então, aí você vê até onde que você vai com esse modelo. Veja o caos da humanidade agora. A humanidade está tão perdida porque ela não está encontrando a fórmula para salvar ela, porque a fórmula que ela acreditou não está sendo eficaz. Veja que loucura, né? Você imagina, eu acreditei numa única coisa a vida inteira, eu sou totalmente refém e dependente disso, tanto como paciente como profissional da área da saúde. Porque se a indústria acabar, grande parte dos profissionais desaparecem. Porque eu falo assim, a evolução não é do profissional, é da indústria. Então ele é totalmente dependente disso. E no momento em que essas coisas começam a falhar, há um desespero total, né? Então, nós precisamos mudar esse modelo, né? Mudar esse processo, né? Eu acho que tudo isso é para a gente poder rever muita coisa. Nós vamos rever muita coisa, né? Enfim, esses são os dois tipos mais comuns, né? E aí nós temos uma particularidade, que é um outro tecido da mama, que só o humano que pode ter esses impactos, que é a questão estética mesmo, né? A mama, ela transitou no mundo humano de uma questão 100% biológica, animal, e passou a ser um âmbito de sedução, identidade, se posicionar, reconhecimento, valor próprio ou em relação aos outros, né? Então tem muito disso. Senão não existiria cirurgia plástica, prótese mamária. Então, não é? Você não põe prótese para nutrir melhor o seu filhote. Você põe prótese ou para se sentir valorizada e reconhecida, ou para poder competir com alguém, para se sentir mais bonita, enfim, não importa. Mas esse é um sentir 100% humano. E esse é um dos gatilhos que pode desencadear com frequência impactos na mama.
que é a sensação de desvalorização, baixa autoestima em relação à própria mama. Então, esse é um processo interessante, né? Que muitas pessoas precisam olhar, né, para isso de uma outra forma, para poder, muitas vezes, ressignificar o sentido da mama. Né? Você vê que muitas vezes uma pessoa com baixa autoestima, com falta de reconhecimento próprio, ela começa a fazer o quê? Cirurgia plástica. Por que ela começa a fazer cirurgia plástica? É necessário para o organismo? É necessário para a saúde? Não. Mas é necessário para trazer uma autoestima. É necessário para ser vista por alguém. É necessário para ser vista muitas vezes por ela mesma. Porque não consigo reconhecer o corpo que tenho, aceitar o corpo que tenho, enfim, né? Então, nesse aspecto, nós entramos aí no mundo estético, né? E isso é um gatilho para poder também desencadear respostas na região da mama, porque grande parte da mama ela é composta por tecido conjuntivo e tecido adiposo, e também nós temos os gânglios linfáticos, e aí nós podemos entender, e isso é muito interessante, o porquê que tumor na mama, normalmente, né, não vou dizer normalmente, mas com muita mais frequência do que outros lugares, pode desencadear focos no sistema linfático dessa região, porque quando eu identifico um tumor na região da mama, eu posso sentir que essa área não é boa, essa área é doente, essa área tem um problema, por exemplo. E isso começa a desencadear respostas no gânglio, e o gânglio impactado agora começa a também multiplicar células, e isso pode ser diagnosticado como um câncer na região do sistema linfático. E a medicina criou a teoria para chamar isso de metástase, o que não faz o menor sentido, né? Na verdade, a metástase é um novo evento, é um novo sentir que vem associado a esse sentir anterior. Também, muitas vezes, ele pode aparecer, por exemplo, a mulher faz uma mastectomia e ela se sente mutilada ou, né, se sente feia, e isso pode começar a despertar uma sensação de desvalorização, baixa autoestima, e automaticamente isso impacta o sistema linfático da área, e isso pode fazer com que você evolua para um diagnóstico também de um câncer nessa região. Então, vejam, são muitas, né, possibilidades do que poderia estar impactando, mas o sentir é o mesmo. Né? O sentir, ele nunca muda. Né? O que vai desencadear a resposta naquela área, independentemente da circunstância ou da situação, ele sempre vai estar ligado ao mesmo sentir. Né? Então, isso poderia desencadear respostas aí, produzindo, por exemplo, cistos na mama. É muito comum. Né? Muitas vezes uma mulher coloca prótese mamária e depois que ela coloca a prótese começa a ter cisto. Não sei se você já viu isso daí, mas eu tenho algumas pacientes. Por quê? Porque isso traz a sensação de valor, né? Não sei se você já observou isso aí. Pode ser aí, vai, fui fazer mamografia, depois agora eu tô com um monte de cálculozinho lá. Aí já entendeu? Fica apavorado, por quê? Porque, né, na visão, muitas vezes, da medicina, esse cisto pode virar um câncer, né? Então, automaticamente, a pessoa fica um pouco mais em alerta, né? Mas isso tem relação direta com essa sensação da mama de ter, de novo, se sentido bem, se sentido apta, sentido esteticamente, né? É favorável, né? Então, isso pode começar a desencadear processos de reparação desse tecido, e esse tecido, quando entra em processo de reparação, ele forma os... Estava falando esse, a hora que estava começando a falar do cisto. Aí, você pode repetir, fazendo favor? Aí, caiu. É assim, quando a gente começa a falar assunto bom, eles derrubam a gente. Que empolga. Então, aí eu concluiu essa parte do cisto ou não deu para ouvir? Não, dizendo isso, quando ela recuperou essa valorização, após a prótese e tudo, aparecem os cistos. Isso, porque esse tecido, né, ele tem uma característica, durante o processo de reparação, pode se formar os cistos. Então, o que é essa reparação? A reparação é a sensação de bem-estar.
Então eu estava antes me sentindo desvalorizada, incapaz, com baixa autoestima, e de repente eu vou lá, coloco uma prótese, me traz de novo a sensação de valor, de poder, o empoderamento, né? Enfim, todas essas questões, o estético, a sedução, né? Então isso pode começar a levar o organismo a entrar em processos de reparação. E essa reparação recidivante pode formar o aparecimento de cistos, por exemplo, na região da mama, né? De novo, nem sempre o aparecimento de um sintoma surge no hiperestresse. Veja que interessante, né? Então, quantos pacientes me procuram, falam assim, eu estou aqui porque eu preciso me curar, né? E eu falo, mas como curar a própria cura, né? Então, na verdade, a gente tem que curar o equívoco de interpretar esse processo como doença, né? Porque você já está em um processo de reparação. Eu digo para os meus pacientes assim, doente você estava antes, que você estava com a vida ruim, não conseguia resolver esse problema de relacionamento. Esse é o momento que você estava doente. Mas você fazia exame da mama e estava bom, né? Veja que interessante, né? Às vezes eu falo, a doença do psíquico, a doença da alma, né? Ela antecede a doença física. Então, muitas vezes a doença física ela já aparece no momento em que essas outras coisas se harmonizaram, no momento em que essas coisas se equilibraram. E às vezes a gente chama de doença esse processo que, na verdade, passa a ser a cura do próprio corpo, né? Então a gente precisa mudar muito. Eu acho que muito a forma de enxergar os processos do corpo. Não, muitas vezes, né, o que está acontecendo. O que está acontecendo, muitas vezes, é uma resposta positiva. E quantas pessoas morrem no processo de cura? É interessante isso daí, né? E morrem por quê? Morrem por causa da doença? Não, eu até não gosto de dizer assim, a pessoa morreu do câncer. Eu falo, a pessoa morreu com câncer. Ela morreu por não suportar os impactos, morreu por não suportar a crença de que essa doença mata, morreu por não suportar a sensação de doença, morreu por não suportar, muitas vezes sim, os efeitos químicos do que o corpo sofreu, porque muitas pessoas não suportam isso daí. Muitas pessoas não suportam esse impacto que deteriora o organismo como um todo. Então eu somo a química, os aspectos das crenças, o medo de morrer. É muito difícil, por qualquer motivo, você conseguir lidar com todo esse processo. Falo assim, que são vários balõezinhos, né? Eu falo, a gente tem que ir tentando tirar esses fatores de informações e colocar um mais claro. Né? Entender que processo você está, que para onde vai agora, para onde vai evoluir esse processo. Não essa doença, mas esse processo que o teu corpo está mostrando. Então, eu sempre começo abordando assim, vamos entender o que o teu corpo está querendo nos mostrar, né? Que ele tá remetendo a gente aqui? Que célula é essa que ele está fazendo? Para que serve esse órgão? Qual é a função? E a gente entender todo, passar por esse processo. Então, eu falo assim, já é meio caminho andado, né? Então, a gente fala o conhecimento, depois o que nós vamos fazer com isso, e aí iniciar o processo de cura, de ressignificar, de novos sentidos, né? Tentar modular, porque a gente sabe que tem coisas que não podem ser rompidas. Claro, nós estamos falando aqui de coisa muito séria, porque é relacionamento, pai, mãe, filho, parceiro, companheiro, trabalho, são muitas coisas, mas que a gente pode deixar, eu falo assim, vamos deixar no stand-by, né? Você não precisa desligar da tomada, mas vamos deixar ali só do jeitinho, só uma luzinha ali, não tenha tanto impacto, né? É verdade. Eu falo assim, é a sensação, pelo menos, de deixar mais leve, né? Então, talvez eu não possa solucionar, ou muitas vezes, resolver isso pode trazer um dano ainda maior, né? Ontem eu atendi uma paciente exatamente com esse contexto, né? Era uma situação muito importante e ela disse isso, ela falou, isso eu levo comigo a vida inteira. Se eu abrir a minha boca, o estrago vai ser muito maior. Então, eu não vou fazer isso daí, eu não posso fazer isso daí. Então, vamos trabalhar, vamos aliviar, nem que você conte para mim, já tá bom. Né? Então, vamos tentar criar estratégias para que isso se torne mais leve. Por quê? Porque se tornar mais leve, o organismo vai conseguir partir para um outro processo. Ele vai gerar outros estímulos, ele vai modificar, mesmo que você não consiga ter a solução real, a solução concreta. Porque isso poderia ser ainda mais danoso. Né? Gerar outras coisas. Então, vamos tentar cuidar disso, né? Porém, é importante que você olhe.
É importante que você entenda o que está acontecendo e ver que o seu organismo está respondendo a tudo isso daí. Então, foi o que você disse. Só desse processo, só de introduzir isso, muita coisa já muda. Porque muitos pacientes, o que eles querem, pelo menos, é uma resposta. O porquê? Né? Eles ficam em busca disso daí, de tentar entender, porque da onde veio? Do nada. Fiz mamografia final do ano passado, repeti agora, no ano passado não tinha nada, agora estou com câncer. Da onde? Né? Então, é difícil para as pessoas entenderem isso daí. Né? Então, isso é importante que a gente consiga aprofundar e olhar esse processo de uma outra perspectiva, um outro olhar. Né? Bom, eu sou encantada, né, de falar sobre isso, de tudo. Eu fico aqui, eu podia ficaria, né? Mas o resto da noite. Mas eu quero dizer assim, Alan, eu acho que você quer terminar, considerar mais alguma coisa, concluir, né? E eu acredito assim que do nosso corpo, ele vamos dizer assim, ele é o nosso templo, né? Ele é o nosso templo, então a gente tem que cuidar mesmo, tem que se olhar para as manifestações físicas, emocionais, o que a gente sente, por que eu sinto, o que aconteceu, né? Se questionar, se autoavaliar. Eu costumo dizer assim, avalie o teu dia, né? As emoções, o que você percebeu, o que isso traz para você, que seria assim uma forma da gente tentar prevenir, né? Olhar tudo isso. Todo mundo sabe o quanto que eu valorizo a espiritualidade, então a nossa conexão com Deus é muito importante, independente, né, da crença, da religião, mas assim, saber que você pode ali entregar, sair de si, né? E uma certeza de que não está sozinho. Eu acho que isso é o principal, né? O não estar sozinho. Tem muito conhecimento hoje. Vamos parar um pouco aí de pesquisar Dr. Google, né? E ficar enchendo a cabeça aí de coisa, ler bula de remédio, né? Vamos tentar outras formas de entender a nossa dor, de entender o processo e tudo isso que está sendo resposta do nosso corpo. Aí eu deixo para você aí encerrar e te agradeço muito, viu? Na disposição, disponibilidade, porque eu sei o quanto você é ocupado e desde já peço que as pessoas aí encaminhem, né? Encaminhem essa live, salvem, porque passa muito rápido e às vezes passa muita coisa batida. Então é muito legal da gente rever. Obrigada mesmo de coração, que Deus te recompense e abençoe muito. Obrigado. E eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade, né, a possibilidade de a gente poder realmente levar essas informações, porque a gente acredita realmente que isso pode mudar, né? A gente vê isso acontecer. Mudar a vida, mudar o destino, pessoas que estavam desenganadas já se conectarem de novo com a própria cura, despertar, né, esse olhar para as diferentes fontes que nos nutrem, a espiritualidade, a alimentação, a questão psíquica, emocional. Não existe uma única verdade, né? Mas nós precisamos olhar para tudo isso daí. E o corpo físico, eu digo, ele conta a história, né? E não deveria ser nunca a primeira abordagem, a não ser que fosse uma fratura, um entorse que rompeu algo, que não sei o quê. Agora, para todas as outras coisas, né? A sua doença, ela está contando um pouco dessa história. Então, olhar para a doença, tentando encontrar o sentido, muda completamente. Até mesmo porque nós vamos ver que muitas pessoas que estavam objetivando a cura, ao compreender, dizem, olha, talvez eu não sinta mais tanto essa necessidade. E esse pode ser o primeiro passo para talvez você conviver com aquilo para o resto da sua vida. Quantos pacientes que eu atendo que tinham 1, 2, 3 meses de vida e que eu acompanho há mais de 10 anos e que a dita doença continua exatamente igual, mas ele tirou da vida dele a necessidade da cura, a necessidade de vencer um grande mal. E passou a entender que talvez aquilo tivesse que continuar com ele, mas que ele poderia mudar o processo. Eu digo assim, você talvez num tumor tenha lá 1000 células tumorais, mas o seu corpo é composto por 10 trilhões. Por que você vai dar tanta importância para aquelas 1000? Como que 1000 vai poder vencer? Vamos olhar para o resto. Vamos olhar para as outras coisas que alimentam isso daí. Será que se a gente fortalecer o resto, ela não vai ter condição de cuidar disso? Né? Mas quando você fica hipnotizado por essas 1000, você enfraquece os outros trilhões de células. E aí o seu corpo físico vai morrendo. Porque ele não consegue lidar com tudo isso daí. Você já não consegue mais ter força e tudo se torna desespero.
E no desespero não existe cura, não existe evolução, não existe mudança, né? Então, é isso. É a gente realmente ter a possibilidade de evoluir, de olhar para as coisas, entender isso como uma mensagem. É mais uma mensagem que pode estar surgindo e que eu devo olhar para ela, olhar para a minha história, olhar para a minha vida, olhar para o meu corpo físico e buscar recursos, né? Pessoas que realmente podem te auxiliar, né? E aí fica, né, essas possibilidades, os cursos que a gente tem aí para poder levar esse conhecimento, seja para a pessoa ou para os profissionais que querem, de alguma forma, atuar e olhar as coisas de uma outra perspectiva, tá? Seria isso. Obrigado mais uma vez. Bom te ver, mesmo que aqui na internet. Fazia tempo que a gente não se via, então uma oportunidade legal. Dê um abraço em todos aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, beijo grande. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.